Muito obrigado, professor, por poder abordar este tema. A minha mãe sempre me disse: filho, não saias de casa sem te assegurares que a roupa interior está impecável, porque nunca sabes quando isso pode ser preciso. E, portanto, aqui também eu trago sempre uma apresentação comigo, não vá acontecer este tipo de situação e eu poder ser convidado para fazer uma pequena apresentação e que quero aqui partilhar convosco. Normalmente eu estou desse lado, estou aí sentado e sou muitas vezes confrontado com basicamente três momentos. Um momento de déjà vu, aquele momento em que, enfim, o orador nos apresenta algo, mas que é mais do mesmo, é aquilo que nós já lidamos no dia a dia, já não nos acrescenta muito ao nosso conhecimento. Um momento Tina Turner, que é enfim, eu fiz, eu aconteci, eu sou o melhor. Enfim, não deixando de ser verdade, mas a grande verdade é que não acrescenta muitas vezes valor, porque não é replicável ou está muito concentrado num determinado contexto. E depois aquele que eu particularmente mais gosto, que é o momento Sócrates, um momento que eu sei que nada sei, um momento de humildade perante o conhecimento, humildade perante a partilha, porque o conhecimento é feito exatamente disso, da partilha de vários conhecimentos e que todos eles possam, no fundo, contribuir para um conhecimento ainda maior. E é isso que eu me proponho aqui, porque até perante esta plateia não ia arriscar a falar de algo que todos sabemos, iria-me dar mal. Não tenho as competências da Tina Turner para cantar e, portanto, quero partilhar convosco algo que me tem acompanhado ao longo dos últimos anos, desde que em 2010 andava eu à procura de um mestrado, de fazer um mestrado e, portanto, fui à procura nas várias instituições de ensino, qual seria o melhor mestrado, aquele que me completaria melhor, não só a minha formação, mas também a minha atualização. E sou confrontado com uma licenciatura, não era mestrado, em Ciências do Consumo. Mal, o que é isto de Ciências do Consumo? Não era mais do que a fusão entre o marketing e a antropologia. E isto captou a minha atenção. Captou a minha atenção porque marketing era um dos temas que eu andava à procura e a antropologia porque é uma paixão pessoal. E gosto de acompanhar o comportamento, de observar pessoas e culturas, e portanto acho que era o casamento perfeito. Por outro lado também, eu tinha a noção de que o mundo está a mudar a uma velocidade muito grande, que o consumidor hoje é diferente, o consumidor começa a controlar um pouco mais do mercado, a relação de poder entre as marcas e o consumidor altera-se, nomeadamente agora com o aparecimento das redes sociais, há uma alteração desse poder. Há que os mercados, tal como nós os conhecemos hoje em dia, vão deixar de existir muito em breve. Portanto, os mercados serão cada vez mais fragmentados, mais pulverizados, e, portanto, só aquelas marcas ou organizações que forem capazes de se adaptar a esta nova realidade vão ser capazes de definir políticas e estratégias capazes de ganhar a relevância das marcas e conquistar a competitividade nestes mercados. E, por outro lado, é uma opinião pessoal, cada vez mais nós temos que ter um olhar ascendente sobre o consumidor. O que eu vou dizer provavelmente pode ser polémico, mas até agora sempre se disse que o marketing tenta identificar as necessidades no consumidor. No fundo, aquilo que temos andado sempre a fazer é identificar os argumentos pelos quais nós queremos que o consumidor aceite os nossos produtos. Poucas são as organizações a nível mundial que efetivamente vão lá abaixo, vão perto do consumidor e depois desenvolvem produtos. Exemplo disto. Todos nós, hoje, temos televisão em casa. A televisão teve uma evolução muito grande nos últimos anos. Muito mais dinâmica, muito mais interativa, com a internet. E como é que isto tudo nasceu? Nasceu porque a Intel, que tem cerca de 100 e qualquer coisa antropólogos a trabalhar no seu departamento de investigação e desenvolvimento,
colocou esses antropólogos ao lado das pessoas, no sofá de casa das pessoas, a ver televisão. E foi acompanhando quais seriam os comportamentos que estas pessoas iam tendo, quais eram os comentários que tinham, qual eram as ansiedades e as necessidades que daí decorriam. E daí desenvolveram os chips necessários para hoje podermos ter a televisão que temos hoje. Divide o ecrã, acede à internet, é totalmente interativa. E tudo isto porquê? Nasceu lá de baixo. Portanto, um olhar ascendente. E é isso que é necessário fazer. Apenas para contextualizar, porque, enfim, todos conhecemos estes números bem demais, Portugal em 2013 teve uma subida de impostos muito grande, o desemprego atingiu as taxas elevadíssimas, as mais elevadas de sempre, o índice de confiança do consumidor muito negativo, chegou em março a estar em menos 55,5 e o consumo das famílias a decrescer 1,4. Com este contexto, como é que o mercado reagiu? O que foi que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, a distribuição, que temos aqui estado a falar. E a distribuição que nos fez foi promoções, 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 promoções. Inclusive, algumas organizações alteraram a sua forma, como já aqui hoje ouvimos, a sua forma de abordar o mercado e a sua política promocional. Outras, então, adaptaram as suas políticas comerciais e promocionais à alteração que os outros fizeram. E, portanto, foi inundado o mercado de campanhas promocionais. A restrição que alguns produtos começaram a ter até aos próprios meios que eram disponibilizados pela distribuição, nomeadamente os folhetos, porque a eleição de produtos para o folheto tinha que ser produtos de alta rotação e de valor baixo. E as marcas? Portanto, e a indústria? Como é que a indústria se posicionou no meio disto tudo? Enfim, também ela, promoções, promoções, promoções. Porque, depois de termos assistido à maior cota de mercado que as marcas de distribuição obtiveram no final de 2012, as marcas de fabricante reagem, fazem promoções, voltam a estar no mercado, voltam a tentar entrar neste mercado, diminuem claramente o gap que existia de preços entre marca de fabricante e marca de distribuição e assiste-se a um retrocesso da cota de mercado das marcas de distribuição e um voltar à batalha, um voltar ao mercado das marcas de fabricante. Agora falta falar no consumidor. O que é que aconteceu ao consumidor no meio disto tudo? Como é que ele se posicionou? Como é que ele viu estas alterações que foram acontecendo por via de dois importantes operadores? Por um lado a distribuição, por outro os fabricantes. Como evoluiu, o consumidor adaptou-se, o consumidor evoluiu. Nós tivemos a oportunidade de assistir a um fator histórico. Foi num curto espaço de tempo uma evolução muito grande do consumidor, em que destruiu muitas das barreiras que antes existiam. E ele hoje é um consumidor completamente diferente. Eu vou-vos pedir agora um pouco de paciência para verem um pequeno filme, mas que me vai ajudar a contextualizar depois o resto da apresentação. Isto sim. In order to understand how plants and animals adapt to their environment over time, I want to look at a little example. And in my example, we start off on a little island. This is an island right here. And on that island, there's a blue bird. Here's a blue bird I'm going to draw here. And the blue bird, he's just like any other bird. He's got bird wings, and he's got a bird beak and a bird head, and some eyes. And he lives just fine on his island. He can eat nectar in the plants and survive just fine. But all of a sudden, a tropical storm comes along, and it blows all of these birds from one island in a chain of islands to the next island. And so all of a sudden, we have
a bunch of birds that are really used to one island, living in a new environment. And let's say on our new island here, our birds, rather than eating nectar from plants, our birds are eating a lot more nuts. And so all of the birds that had really small beaks couldn't handle it, and they weren't able to eat nuts very well. And so those birds died out. And the only birds that survived, sadly, are the birds that have pretty big, robust, wide beaks. So here's the birds that survived. They had big, wide beaks. Remember, we're still talking about the same blue bird species here, but the birds that had the biggest beaks, they survived. And over time, all of the birds have these big beaks. An adaptation that occurs that you can see, and you can see it just with your eye, is called a macroscopic adaptation. Macroscopic. And so the next bit of this story is that a tropical storm, once again, sadly, carried this group of big-beaked birds to yet another island. And the thing that's different about this island is this island has a jet stream in the ocean that goes right across the island. And so this island is very windy. And so the bluebirds that were carried here to this new island that have big beaks, those survive, but the birds that don't have a microscopic structure in their wings called barbules, which make it so wings are able to carry more current, and it would make these birds a lot more stable in the wind. The birds that don't have that, they die out. And so the birds that do have barbules and the big beak, they survive. And when something you can't see, so the barbules here, we actually can't see those. They exist, but we can't see them with our eyes. And so something we can't see, an adaptation that we can't see, is called a microscopic adaptation. Maybe I'll write that in white here. Microscopic. Microscopic adaptation. And so that is how plants and animals can get adaptations over time, and that's what macroscopic and microscopic adaptations are. Macroscópico e microscópicas adaptações. Bom, dois tipos de evolução que as espécies e as plantas têm. E o consumidor não é mais do que isso. Não é? Somos mais do que uma espécie que efetivamente também evolui. Então, que novo consumidor é que nós temos? Que consumidor é este que se adaptou, mas que, mais do que isso, que evoluiu? É um consumidor que é descomplexado, não tem problemas em eleger uma marca de menor valor se isso para ele não der nenhum benefício aparente. É um consumidor que dá agora mais valor ao dinheiro. O dinheiro passa a ser um bem escasso, seja por via de que houve uma redução de rendimento, seja porque existe o risco dessa redução do rendimento. E então hoje o dinheiro tem muito mais valor do que o seu até valor facial. É um consumidor racional, portanto, pensa antes de tomar uma decisão, pensa muito mais do que antes, que era apenas dirigido pelas emoções. É tecnológico, enfim, hoje também já aqui falámos, os telemóveis, os iPads, hoje em qualquer momento nós estamos em contacto com a tecnologia e usamos-la. É hedonista, portanto, gosta de se mimar, dá valor ao prazer,
O consumo transferiu-se de fora de casa para dentro de casa. Ele antes ia a um restaurante italiano, gastava 20 euros em média por cabeça. Hoje, com esses 20 euros, convida um casal amigo e faz com um jantar em casa, com uma massa italiana, com um bom vinho e convive em casa com os amigos. É móvel, portanto, hoje os canais estão em todo lado. Nós compramos bilhetes via telemóvel, nós consultamos informações quando estamos na loja sobre qualquer produto. Portanto, enfim, estamos em todo lado e em todo lado nós estamos em contacto com as marcas, com as organizações, com os produtos. Acabou de uma vez por todas o consumo do mês, aquele cabaz mensal. Hoje começamos a comprar mais vezes e em menos quantidade. Assistimos à invasão do passeio dos cestos pelas placas de vendas, não é? Algo que se calhar há uns anos atrás era impensável, mas cada vez mais existem este passeio dos cestos. O mercado é de proximidade, portanto, uma vez que eu dou mais valor a outros fatores, portanto, eu começo e deixei de fazer o tal cabaz mensal, então eu vou comprar onde me é mais perto, ou mais perto da minha casa, ou mais perto do meu trabalho, onde sirva para eu satisfazer a minha necessidade do momento. Mas sou exigente por tudo isto e porque o valor realmente, o dinheiro tem um valor diferente, então eu exijo cada vez mais, porque eu é que sei aonde é que eu ponho o meu dinheiro. E, portanto, só a quem cumprir com as exigências que eu tenho para mim mesmo e para com as organizações é que eu opto por comprar. E é sensível a causas. Se calhar por estes tempos de desafio que nós fomos enfrentando, as pessoas estão mais atentas, veem gente muito próxima, familiares próximos, se calhar cair em situações de dificuldade. Eles próprios têm também sempre este risco de quando é que vai ser a minha vez, e se calhar estamos todos muito mais atentos a causas e, portanto, ajudamos mais, estamos mais predispostos à responsabilidade social. No entanto, e perante aquilo que nós vimos anteriormente, naquele pequeno filme que eu partilhei convosco, há mudanças que são visíveis, estão visíveis a toda a gente, são microscópicas, são aquelas que, enfim, nós podemos manobrar, nós nas organizações podemos adaptar as nossas políticas e os nossos processos para corrigir este andamento e poder ir de encontro a estas exigências do consumidor. No entanto, outras há, que eu aqui considerei as microscópicas, não é que elas não sejam visíveis. Nós percebemos-las, nós sabemos que elas existem, nós identificamos-las. Agora a questão é qual é o impacto que cada uma delas tem na decisão de compra, no processo de decisão. O valor do dinheiro. O que é o valor do dinheiro? Se calhar para cada um de nós aqui presente, para um determinado produto, é diferente. Eu estou disposto a pagar mais por este produto e outros estarão dispostos a pagar menos. Racional. Quais são as variáveis que me levam a tomar a decisão sobre esse produto? Sabemos que o consumidor é mais racional, mas quais são as variáveis que efetivamente comandam este fator? Prazer. Enfim, se calhar conseguimos encontrar todos alguns prazeres conjuntos, mas outros há que vamos buscar de forma diferente. Portanto, tudo isto, e por estas razões, estes são aqueles que eu considero as alterações do consumidor que são microscópicas ou são invisíveis porque não sabemos medir o impacto que eles têm e, sobretudo, o impacto que eles vão ter no momento da verdade. O momento da verdade é o momento em que nós estamos em contacto com o produto, serviço, marca. É aquele momento onde nós vamos dar todo o nosso processo de compra. É o momento em que vamos decidir. E é um momento em que muita coisa pode acontecer. Ian Carlson, presidente da SAS, a Companhia de Aviação, escreveu um livro, exatamente Os Momentos da Verdade, e começa o livro com a história de que um determinado homem de negócios sai à pressa
do seu quarto de hotel para ir para o aeroporto para apanhar o avião. Esquece do bilhete no quarto. Quando chega ao aeroporto, enfim, já convicto que iria perder o avião, porque ninguém lhe iria deixar embarcar sem o bilhete, não deixou de ir ao balcão do check-in e comentar com a hospedeira o que tinha acontecido. É surpreendido pela hospedeira que lhe diz: não faz mal, aqui tem um bilhete provisório e aguarde na sala, por favor. Diga-me apenas qual é o número do seu quarto. Ele disse o número do quarto, a hospedeira telefona para o hotel, confirma que efetivamente o bilhete está no quarto e manda um estafeta ir buscar o bilhete. Ainda há tempo do homem embarcar. O que quer dizer que aquele homem não só apanhou aquele voo, como apanhou o voo de ligação que muito provavelmente perderia também e, portanto, perderia a sua viagem de negócios. Ora, não é difícil perceber que este homem, quando tiver que eleger novamente uma companhia de aviação, ou para onde é que vai estar a escolha dele. Em oposição a isto, conto-vos a minha história pessoal. Há cerca de um mês sou surpreendido por um telefonema de casa a dizer que tínhamos um incêndio na cozinha, que a máquina de lavar louça estava a deitar fumo. Depois de tomar um conjunto de medidas para estancar o problema, dirigi-me imediatamente para casa e, portanto, e pelo caminho peguei no telefone, lá está, estamos móvel, não é? E liguei para a assistência técnica da marca. Atenderam de uma forma muito cordial e eu disse: olha, preciso da vossa ajuda, tenho um princípio de incêndio em casa e preciso que me enviem um técnico para resolver o assunto. A senhora não se riu, mas quase, porque o tom de voz dela parecia que estava a rir, e disse: uma assistência técnica para hoje? Não, quanto muito para daqui a 20 dias. Eu reforcei. Repare, talvez não me tenha feito entender bem. Eu tenho um princípio de incêndio em casa. Eu disse: pois, mas se quiser marcar para daqui a 20 dias, nós marcamos. Bom, obviamente não recorri aos serviços da marca, obviamente tive que recorrer a outros serviços para resolver o problema. Lá está. Era uma marca premium, tenho toda a cozinha equipada com a mesma marca. Tive, quando comprei a marca, uma determinada proposta de valor, que no momento da verdade ela não se concretiza. Então qual é a diferença de pagar 3 vezes mais por uma máquina quando tenho outras que oferecem as mesmas características muito mais baratas? Por isso, muitas vezes o que se faz bem, o que vai fazendo com alguma regularidade nas empresas, tivemos uma grande evolução a este nível, já se trabalha bem o preço, a distribuição, a promoção, o produto, portanto tudo isto já se vai fazendo já se vão definindo estratégias muito boas a este nível. No entanto, na minha opinião, ainda falta trabalhar muito sobre as pessoas, os processos e o ambiente físico. E é exatamente sobre estes fatores que Colin Shaw nos fala no DNA of the Customer Experience. Ele diz-nos que existem um conjunto de emoções que o consumidor está sujeito quando confrontado exatamente nestes ambientes. E são estas emoções que algumas delas são geradoras de valor e outras são destruidoras de valor. Essas emoções que vão crescendo conforme a lealdade e o valor é conseguido pelo consumidor, temos 4 clusters. O destruidor, e que é um destruidor de valor. Depois é um cluster onde, se quisermos trabalhar a satisfação do cliente, devemos dar a nossa prioridade, porque é um conjunto de emoções que devemos trabalhar para conseguir melhorar a experiência do consumidor, seja na loja, seja na relação com a nossa organização, a relação com as nossas marcas. O cluster da atenção, que embora seja um cluster gerador de valor, é aquele que faz o consumidor comprar mais vezes
mas que têm uma aplicação no curto prazo. E depois, relações de, efetivamente, longo prazo e de criação de valor, que é o da recomendação e do advogado, que são clusters onde, mais do que reativo, aqui o consumidor claramente adota um papel de promotor da marca, do produto, do serviço, da organização. Falando um pouco de cada um deles, e para não ocupar muito tempo, eu vou acelerar um bocadinho. O cluster destruidor tem, no fundo, 8 emoções: negligência, insatisfação, frustração, desapontamento, dedicação, infelicidade, irritado e o stress. O cluster da atenção tem o estímulo, o interesse, o exploratório, energia e indulgente, são 5 emoções. 5 emoções são também os da recomendação: estima, cuidado, confiança, foco e segurança. E, por fim, o advogado com felicidade e satisfação. No fundo, é um momento de bem-estar, é um momento de comunhão com a marca. Com base nesta teoria, enfim, eu tenho trabalhado num modelo exatamente para medir estas emoções, para perceber como é que o consumidor reage a cada uma destas emoções. Este modelo chama-lhe, enfim, Customer Experience Index, e no fundo é um modelo que através de um conjunto de perguntas, um inquérito aos consumidores, tentar perceber qual foi a experiência que eles tiveram na vivência das lojas. Eu trago aqui para apenas demonstração do modelo, não é científico, é apenas para ilustrar, até porque foi numa amostra de conveniência, logo não é representativa, mas que fiz a 3 insígnias das que compõem o nosso mercado de grande distribuição. Para tentar perceber então como é que cada uma delas relaciona-se com o seu consumidor e que percepção é que os mesmos têm da mesma. A escala de avaliação é de 1 a 10, e aqui uma insígnia chamada A. Vemos que, efetivamente, o cluster advogado é aquele que se destaca dos restantes, com um valor de 6,27 em 10. No entanto, e dentro desse, a emoção felicidade é aquela que melhor pontua, e depois a confiança. Isto quer dizer que estes consumidores, algumas das referências que fizeram foi de que tinham uma boa imagem da loja, ou seja, que esta insígnia que correspondia claramente à imagem que eles tinham dela e, portanto, está em consonância com aquilo que eles esperam da loja. E, no caso da confiança, foi porque as respostas que mais contribuíram para este valor era de que, quando perante uma reclamação, sentiram que a organização confiava neles. E, portanto, resolveu a reclamação sem sequer pedir grandes explicações. Portanto, confiou, resolveu, e os clientes sentiram essa confiança, e, portanto, isso foi muito importante. Há aqui, dentro do cluster destruidor, dois valores um pouco altos, já próximos do valor 5, são os valores de stress e de frustração. O que contribui muito para o valor de stress foi o tempo de espera nas lojas. Sabemos que hoje as lojas estão em muitas caixas de saída fechadas, portanto há poucas caixas abertas, o que leva a um afunilamento de consumidores na caixa e, portanto, eles várias vezes referiram isto. Portanto, o tempo de espera e a frustração estava relacionado muito com precisarem de ajuda e não encontrarem ninguém para os ajudar naquilo que eles precisavam. Quando comparamos com a média do mercado, naturalmente esta organização apresenta valores positivos em relação à média. Mas mesmo a média do mercado, podemos dizer que a amplitude entre os diversos clusters não é muito elevada. A insígnia B
tem um comportamento idêntico ao da insígnia A, no entanto, apresenta um valor mais baixo no cluster distribuidor e também mais baixo no do advogado, porque duas das principais emoções são a segurança e a confiança. A confiança aqui, mais uma vez, ligada às questões da reclamação e do tratamento das reclamações, e o da segurança, sentiam que tinham um sentimento de confiança e de segurança perante a concorrência. Mais uma vez aqui o stress aparece com valores elevados e também pela mesma razão, valores, tempos de espera muito elevados. No entanto, esta insígnia apresenta vários valores no cluster distribuidor abaixo de 3 e um mesmo abaixo de 2, e é o que apresenta uma melhor relação com este cluster. Isto é o comparado com a média do mercado, mas eu vou passar à frente. E chegamos à insígnia C. Esta insígnia C mostrou-nos dados muito preocupantes. É uma típica insígnia onde está muito concentrado aqui no cluster da atenção, que, como vimos, é aquele em que os consumidores fazem muitas compras, mas no curto espaço, no curto prazo. Portanto, a relação é de curto prazo. E tem um preocupante valor do cluster distribuidor. Portanto, se esta insígnia não trabalhar melhor as suas políticas, os seus processos para melhorar a sua relação com os seus consumidores, a experiência dos seus consumidores na loja, enfim, vai perdendo a sua preferência e vai perdendo clientes. Naturalmente, a média do mercado apresenta piores. Refletindo sobre os dados do estudo, não foi estranho que aparecesse como as três principais motivos de escolha de uma loja a proximidade e depois as promoções e o preço. Podemos ver que, como vimos, a amplitude dos valores é baixa, o que quer dizer que ainda existe muito para fazer. Existe aqui uma oportunidade que estas empresas têm, que estas organizações têm, para melhorar a experiência dos seus consumidores na loja e conseguir desviar a competitividade com os seus concorrentes do preço das promoções. Porque há muito mais a fazer pela satisfação do cliente na loja e a progressão que existe nos clusters de criação de valor ainda é muito. E algumas emoções merecem ter uma atenção especial porque estão extremamente altas e devem ser corrigidas e, portanto, devem ser alvo de alguns processos e algumas políticas corretoras. Não me vou alongar muito mais, apenas salientar que para o desenvolvimento sustentável de uma organização, os clientes são um dos elementos que fazem parte e muitas vezes não são devidamente valorizados. E eu não queria deixar de reforçar a importância de trabalhar os clientes para se conseguir, então, um desenvolvimento social, económico e ambiental sustentável. Deixo aqui duas frases de Sam Walton que, efetivamente, espelham aquilo que é o sentimento que ele tinha perante a importância do consumidor. E com isto termino a minha apresentação. Muito obrigado.